Parte 3, capítulo 14. O primeiro ataque. Fiquei tão aliviado por ter fugido de Long John que relaxei e comecei a apreciar a paisagem à minha volta, fascinado pela terra estranha onde me encontrava. Em minha corrida, atravessei um terreno pantanoso cheio de salgueiros, juncos, árvores exóticas e bizarras que se erguiam das zonas alagadas. À minha frente abria-se uma clareira arenosa e irregular, de cerca de 1,5 km. Havia alguns pinheiros e diversas árvores de tronco retorcido, parecidas com carvalhos, mas de folhagem clara, como os salgueiros. Ao fundo da clareira erguia-se um dos montes e seus dois estranhos picos escarpados brilhavam ao sol. Pela primeira vez pude sentir o encantamento da exploração. A ilha era desabitada, a tripulação havia ficado para trás e não havia nenhum ser vivo à minha frente, a não ser aves e animais selvagens inofensivos. Perambulei por entre as árvores. Em alguns lugares cresciam plantas com flores que eu desconhecia. De vez em quando encontrava uma cobra e uma delas, oculta na fenda de uma pedra, ergueu sua cabeça e sibilou para mim, como um peão rodando. Mal sabia eu que se tratava de uma mortífera cascavel e que o ruído vinha do guizo em sua cauda. Em seguida, cheguei a um extenso bosque das tais árvores parecidas com carvalhos. Vim a saber depois que se chamavam azinheiras, que cresciam pelo terreno arenoso e tinham galhos caprichosamente retorcidos e folhagem espessa. O bosque se estendia desde o topo de uma duna, crescendo e alargando-se até alcançar o brejo salpicado de juncos, no qual um dos riachos desaguava até chegar à enseada. O brejo exalava vapores com um sol forte, e em meio à névoa era possível ver a silhueta da colina da Luneta. De repente, começou um alvoroço entre os juncos. Um pato selvagem levantou voo grasnando, seguido por outro e mais outro, até que se ergueu uma grande nuvem de pássaros, sobrevoando o brejo aos gritos. Na hora, compreendi que deviam ser os marujos se aproximando pelas margens. Tive logo a confirmação, pois em seguida ouvi suas vozes ao longe. Apurei o ouvido e percebi que se aproximavam. Tomado de pânico, rastejei para debaixo dos galhos de um carvalho e ali fiquei agachado, aflito e sem fazer qualquer barulho. Reconheci a voz de Silver conversando com outro homem. Ele contava uma longa história e de vez em quando seu companheiro o interrompia. Pela entonação, a conversa estava animada, quase agressiva, mas não consegui distinguir uma só palavra. Aparentemente, fizeram uma pausa e talvez até tivessem se sentado, pois não só deixaram de se aproximar, como os pássaros também se acalmaram e voltaram a pousar pelo pântano. Foi quando senti que estava desperdiçando uma oportunidade, pois se já havia sido imprudente ao ponto de vir à ilha com aqueles criminosos, podia ao menos tentar ouvir o que diziam. O mínimo a fazer seria me aproximar tanto quanto possível, protegido pela copa baixa das árvores. Identifiquei claramente onde estavam, não apenas pelo som das vozes, mas porque alguns pássaros alarmados ainda sobrevoavam os intrusos. Engatinhei até eles com facilidade, mas devagar. E quando pude, enfim, olhar por uma abertura entre os galhos, avistei um pequeno vale gramado às margens do pântano, resguardado pelas árvores, onde Long John Silver e outro homem da tripulação conversavam frente a frente. O sol os acertava em cheio. Silver havia deixado seu chapéu no chão e olhava para o outro como uma expressão de apelo em sua grande face rosada e brilhante de suor. Companheiro, ele dizia, é só porque tenho muita consideração por você. Muita consideração, pode acreditar.
Se eu não confiasse em você, acha que estaria te avisando? Já está tudo arranjado, não tem mais volta. Só estou te contando isso para salvar seu pescoço. Se algum daqueles vagabundos soubesse que estou fazendo isso, o que você acha que aconteceria comigo, Tom? Me diga o quê? Silver, respondeu o outro homem com uma voz rouca e trêmula, e notei que sua face também estava avermelhada. Silver, você já é mais velho e é honesto, ou pelo menos é o que dizem. Além disso, você tem dinheiro, não é nenhum marujo pobretão. A não ser que eu esteja enganado, é um homem valente. Está me dizendo que vai se deixar levar por essa laia? Logo você? Deus é minha testemunha. Prefiro perder uma mão a fazer parte disso. Não posso faltar com o meu dever de. Tom foi subitamente interrompido por um ruído. Eu acabava de descobrir um dos homens leais, no mesmo momento ouvia sinais de outro. No pântano, a uma boa distância, ouviu-se o que pareceu um grito de raiva seguido de outro. Então, um berro horrível e longo ecoou diversas vezes pela colina da luneta. Novamente, a passarada do brejo se levantou num rodopio que escureceu o céu. Aquele grito mortal ainda latejou em minha cabeça por um bom tempo depois do silêncio se restabelecer. Quando apenas o adejar dos pássaros e o distante rumor das ondas perturbavam a languidez da tarde. O barulho fez Tom saltar de susto como um cavalo atiçado, mas Silver sequer piscou. Permaneceu imóvel, acomodado em sua muleta e os olhos fixos em seu companheiro, como uma cobra prestes a dar o bote. John! Exclamou o marinheiro, estendendo-lhe a mão. Para trás! Disse Silver, afastando-se com um salto que me pareceu tão ágil quanto o de um atleta. Como quiser, John Silver, tornou o outro. É o peso em sua consciência que o faz se assustar assim. Mas, em nome de Deus, o que foi aquilo? Ah, aquilo? Retrucou Silver, com um sorriso largo, porém mais cauteloso que nunca. Seus olhos apertados brilhavam como contas de vidro em sua grande face. Aquilo? Imagino que tenha sido Alan. Tom reagiu com a bravura de um herói. Alan! Gritou. Que Deus receba a sua alma de bom marinheiro. Quanto a você, John Silver, por muito tempo te considerei um amigo, mas não mais. Se me matarem como um cão, morrerei cumprindo o meu dever. Você matou Alan, não foi? Pois me mate também, se tiver coragem, duvido que seja capaz. E com isso, o valente marujo deu as costas para o cozinheiro e começou a caminhar de volta para a praia. Não iria muito longe, porém. Com um rugido, John agarrou-se ao galho de uma árvore e atirou sua muleta, que riscou o ar como um dardo. A ponta do inusitado projétil atingiu Tom entre os ombros com uma força impressionante. O marujo ergueu os braços, soltou o ar numa espécie de soluço e caiu. Era impossível saber a gravidade do ferimento. A julgar pelo som que fizera, sua espinha deve ter se partido no mesmo instante. Porém, Tom não teve tempo de se recuperar. Silver, ágil como um macaco, mesmo sem sua muleta, já estava sobre ele no momento seguinte e cravou sua faca 2 vezes no corpo inerte do marujo. De meu esconderijo pude ouvi-lo grunhir com o esforço dos golpes. Eu não sei ao certo como é desmaiar, mas sei que nos instantes seguintes senti como se estivesse envolto em uma névoa estranha que fazia tudo girar. Silver, os pássaros, o topo da colina da luneta, tudo rodopiava diante dos meus olhos, e uma confusão de vozes e sinos reverberava em meus ouvidos. Quando voltei a mim, o monstro já estava recomposto, com sua muleta debaixo do braço e o chapéu sobre a cabeça. À sua frente, Tom jazia imóvel. Sem lhe dar atenção, o assassino limpava calmamente o sangue de sua faca na grama. Tudo continuava igual.
O sol brilhava inclemente sobre o brejo fumegante e o topo da colina. Eu mal podia acreditar que havia acabado de presenciar um assassinato. Que momentos antes uma vida havia sido interrompida brutalmente bem diante dos meus olhos. John retirou um apito do bolso e soprou uma série de silvos que atravessaram o ar escaldante. Obviamente não entendi aquele sinal, mas fui imediatamente tomado pelo pânico. Outros homens chegariam, talvez me encontrassem ali. Já haviam assassinado 2 homens honestos. Se mataram Tom e Alan, por que não me matariam? Comecei a rastejar no mesmo instante, da forma mais rápida e silenciosa que podia, tentando voltar para a parte aberta do bosque. Ouvia ainda os gritos entre o velho pirata e seus companheiros, o que me fez voar. Assim que saí da mata, corri como nunca, sem me preocupar para onde ia, desde que fosse para longe dos assassinos. Em minha fuga, o medo crescia cada vez mais dentro de mim, até se tornar uma espécie de transe. Não poderia estar mais perdidos. Quando fosse disparado o tiro de aviso para retornar ao navio, como eu poderia reencontrar aqueles criminosos ainda com sangue nas mãos? Não torceriam meu pescoço como se faz a uma galinha assim que me vissem? E minha ausência não seria a prova de que eu sabia de seus crimes, o que também selava o meu destino? Estava tudo acabado, pensei. Adeus, espanhola. Adeus, barão, doutor, capitão. Só me restava morrer de fome ou pelas mãos dos amotinados. Como eu disse, pensava nisso tudo enquanto corria. E sem perceber, estava já próximo ao pé da pequena colina de 2 picos, onde as azinheiras cresciam mais espaçadas e tinham o aspecto e tamanho de árvores de floresta. Em meio a elas havia alguns pinheiros dispersos, de 4 a 5 metros de altura. O ar também era diferente, mais fresco do que no charco. Foi quando um novo susto me paralisou e descompassou meu coração.